o Stories do Instagram é uma cópia, né, cara, do Snapchat, né? E, pô, eu era bem ativo no Snapchat quando lançaram, foi bem legal, mas Mark Zuckerberg copiou na caruda, cara. E hoje a gente tá aqui tentando aprender e burlar ali o algoritmo e fazer com que aquilo entregue. Já que é pra copiar, pelo menos entregue os conteúdos, né? E é isso que eu vou te ensinar hoje. Esse problema de entregar conteúdo no Instagram é complicado, né? E não é só nos Stories, a gente tem feed, né? E aí o Reels, ele acaba vindo e quebrando esse padrão de falta de entrega de conteúdo que acaba até desanimando muitos produtores de conteúdo. E de acordo com um estudo da Rival IQ, a taxa média de visualização de story entre contas de diversos setores ficou em torno de 5 a 18% do total de seguidores. Esse relatório foi publicado lá em 2023, ou seja, os números são menores ainda hoje. Isso significa que muitas contas estão alcançando apenas uma pequena fração da sua audiência em potencial. O problema é que a maioria das pessoas, elas continuam fazendo as mesmas coisas e esperando resultados diferentes. Postam qualquer conteúdo, em qualquer horário, sem estratégia, sem entender como funciona o algoritmo. E depois se perguntam... por que não consegue nenhum tipo de resultado ou crescer no Instagram? Você tá perdendo visibilidade, autoridade, engajamento. E se você trabalha com a internet, tá perdendo oportunidades reais. Cada visualização perdida é um cliente potencial que nunca vai ver o seu trabalho. Antes de revelar as principais estratégias de visualizações dos stories, peço que, se essa linha de conteúdo faz sentido para você, já se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho de notificações para ser avisado quando eu postar vídeo novo no canal. Além disso, deixa seu like que você ajuda o YouTube a entender que esse vídeo é relevante, porque o que eu vou compartilhar hoje vai mudar tudo o que especialistas andam ensinando por aí. Vem comigo, meu nome é Wesley Santos e esse é o Mercadola. Eu vou te contar uma história rápida. Eu tenho um cliente que, quando começamos a fazer um trabalho de social media, seu perfil no Instagram tinha apenas 320 seguidores. E ele considerava abandonar o Instagram dele por falta de resultados, né? Eu compreendo ele. Suas visualizações não passavam de 15 por story. E logo após implementar apenas uma das estratégias que eu vou revelar hoje, ele chegou a mais de 200 visualizações em cada publicação, um aumento de 62%. Fora que quando ele começou a aplicar as estratégias simultâneas, ele começou a alcançar pessoas que não seguiam ele. E quando falamos em crescimento de perfil, você precisa impactar pessoas que ainda não seguem você. Isso é óbvio, por isso que tudo que você for fazer precisa ser planejado para furar a sua bolha de seguidores. Enfim, o perfil desse cliente começou a ser mostrado de maneira orgânica em outros canais do Instagram e conseguiu ganhar mais de 535 seguidores em um prazo aí de 30 dias mais ou menos. Mas o que aconteceu? Como isso é possível com apenas 320 seguidores iniciais? A resposta está em um recurso do algoritmo do Instagram que pouquíssimas pessoas conhecem. E para que você consiga ativar esse recurso e tenha resultados com essa estratégia, ou com essas estratégias que eu vou passar, primeiro precisa eliminar da sua vida 3 erros que estão matando a entrega dos seus stories. Esses erros não são tão óbvios, e é exatamente isso que o Instagram quer. Manter essas informações longe do usuário comum, para que apenas alguns escolhidos consigam resultados extraordinários. Primeiro vamos entender o verdadeiro problema. Por que seus stories não performam como deveriam? A resposta não está no número de seguidores que você tem. Isso é o maior mito do Instagram e as coisas têm mudado muito na plataforma, principalmente com a entrada do Reels em 2019. A questão central é a invisibilidade. Seu conteúdo está praticamente invisível para a maioria das pessoas, mesmo para os seus próprios seguidores. Você dedica tempo, criatividade, assistir vídeos como esse no YouTube para melhorar as suas entregas, tudo para deixar as coisas mais interessantes para o seu público, e no final de 24 horas ninguém viu seu story. Eu sei, é muito frustrante ver aquele contador de visualizações travado em números baixos, enquanto outras contas parecem crescer organicamente sem nenhum esforço. Essa invisibilidade afeta diretamente os seus resultados. Se você é um empreendedor, significa menos vendas. Se você é um criador de conteúdo, significa menos oportunidades de parceria. Se você usa o Instagram para network profissional, significa menos conexões valiosas. Em qualquer cenário, a baixa visibilidade está diretamente ligada a resultados inferiores.
O que poucos sabem é que o Instagram opera com base em um sistema complexo de pontuação de relevância. Pense nisso como uma nota secreta que o Instagram atribui ao seu perfil e a cada story que você publica. Quanto maior essa pontuação, mais visibilidade o algoritmo concede ao seu perfil. E aqui está o ponto crucial. Os 3 erros fatais que eu acabei de mencionar estão sabotando essa pontuação de relevância todos os dias. O primeiro erro é o que eu chamo de postagem fantasma. Você provavelmente está publicando seus stories nos horários errados. Horários em que o algoritmo está menos receptivo ao tipo específico de conteúdo que você posta. Sim, cada nicho tem a sua janela de oportunidades diferentes. E ao postar fora dessas janelas, você está essencialmente publicando para fantasmas. E cuidado com horários padrão que você vê por aí. Eles podem ser os responsáveis pelo seu péssimo desempenho. Eu vou explicar isso mais pra frente. O segundo erro é a síndrome do conteúdo órfão. Seus stories estão desconectados do resto do seu perfil e as suas outras publicações, fazendo com que o algoritmo os trate como conteúdos isolados, sem relevância para o ecossistema maior do Instagram. E o terceiro e mais devastador erro é o que eu chamo de gatilho de invisibilidade. Existe uma combinação específica de elementos nos seus stories que está literalmente sinalizando para o algoritmo: não mostre esse conteúdo para muitas pessoas. E o pior, você provavelmente está adicionando esses elementos pensando que está melhorando. Mas aqui está a luz no fim do túnel. Esses problemas têm soluções práticas e aplicáveis que podem reverter completamente sua situação nas próximas 72 horas. Agora, este sistema é baseado em 3 pilares fundamentais. Primeiro, o domínio do time do algoritmo. Descobrir e explorar as janelas de oportunidades específicas para o seu nicho. Segundo, a estratégia de conteúdo cascata. Criar stories que se conectam entre si com o restante do seu conteúdo, de forma a maximizar o engajamento. E terceiro, as técnicas de impulso de visibilidade. Elementos específicos que sinalizam relevância para o algoritmo e disparam o efeito avalanche de visualizações. Uma vez que você entender como o sistema realmente funciona, pode usá-lo ao seu favor. Essas técnicas não são sobre quantas pessoas te seguem, mas sim sobre quantas pessoas realmente veem o seu conteúdo. Lembra do cliente que eu contei que saiu de 15 para mais de 530 visualizações? O recurso oculto que ele utilizou foi a distribuição cruzada por afinidade. Um comportamento do algoritmo que permite que seus stories sejam mostrados para pessoas que nunca viram o seu perfil antes, mas que tem alta probabilidade de se interessar pelo seu conteúdo. Agora que já entendemos o problema, vamos mergulhar nas soluções práticas que vão transformar seus stories do Instagram em verdadeiros ímãs de visualização. Vou compartilhar estratégias específicas para cada um dos 3 pilares que eu mencionei. O que você precisa fazer é implementá-las conforme tua disponibilidade. E o pilar número 1 é o domínio do timing algorítmico. O primeiro passo para aumentar drasticamente suas visualizações é entender que o Instagram não funciona uniformemente ao longo do dia. Existe algo chamado janelas de distribuição, períodos específicos em que o algoritmo está mais receptível ao seu tipo de conteúdo, conforme eu já mencionei anteriormente. E provavelmente você já ouviu isso em algum lugar. E contrariando o que muitos especialistas recomendam, o melhor horário para postar não depende apenas de quando seus seguidores estão online ou postar nos melhores horários padrão que eles compartilham para milhares de pessoas. Isso é bem amador, para ser bem sincero. Imagina se todo mundo resolvesse postar às 10 horas da manhã, sem levar em consideração o público, o tema abordado ou o nicho escolhido. Na verdade, identificar os horários que seus seguidores estão online é apenas um dos 7 fatores que determinam o seu time ideal. Mas eu estou falando muito na teoria. Agora vamos para o método prático, para você descobrir as suas janelas de distribuição. E o primeiro passo, você vai precisar realizar um teste de saturação durante 3 dias consecutivos. Então você vai publicar uma story a cada 2 horas, começando às 6 horas da manhã e terminando às 10. Esse é um teste que vai ajudar você a compreender quem é o seu público de forma mais personalizada para os seus objetivos. Isso dá um trabalhinho, mas você vai ver que vale a pena.
Passo 2. Após esses 3 dias, analise as visualizações de cada story e identifique os horários que consistentemente trouxeram os melhores resultados. Esses são os seus horários primários. E o passo 3, nos 3 dias seguintes, publique 5 stories em cada um dos seus horários primários, com intervalo de 3 a 5 minutos entre cada um. Isso vai criar um efeito cascata de visualizações. Por exemplo, se você identificou que o melhor horário é às 2 horas da tarde e às 8 horas da noite, quando for 2 horas da tarde, você publica 5 stories com espaço entre eles de 3 a 5 minutos. E depois você vai repetir o processo às 8 horas da noite. O segredo aqui é que o algoritmo do Instagram recompensa a consistência e a frequência dentro das janelas de distribuição. Ao publicar uma sequência de stories em seus horários primários, você está sinalizando para o algoritmo que o seu conteúdo é relevante e merece mais exposição. O cliente que eu mencionei anteriormente descobriu que os seus horários primários eram 7h30, meio-dia e 15 e às 7h45. E ao concentrar suas publicações nesses horários específicos, ele imediatamente viu suas visualizações saltarem para mais de 530 por story. Quando ele implementou a estratégia completa dos 5 stories consecutivos, ultrapassou a marca de 1000 visualizações, fora que seus seguidores também aumentaram. Agora vamos para o pilar número 2, que é a estratégia de conteúdo cascata. Esse segundo pilar resolve diretamente o problema da síndrome do conteúdo órfão. A ideia aqui é criar uma estrutura interconectada entre os seus stories, feed e outras interações, criando uma teia de relevância. Continua comigo que eu vou te ensinar a implementar essa estratégia. Vamos para o passo número 1. Você precisa estabelecer um tema diário para os seus stories. Por exemplo, dia de segunda-feira, você vai tratar temas mais educacionais. Terça, bastidores. Quarta, resultados. Quinta, dicas rápidas e aplicáveis. Sexta, interações mais pessoais com a sua audiência. Sábado, frases de inspiração. E domingo, algo relacionado à reflexão. O tema específico deve alinhar-se com o seu nicho, mas é importante ter essa estrutura. Se você precisa de ajuda, é só pedir para o ChatGPT que ele vai definir certinho para você. E eu vou te mostrar como. Vem comigo para a tela do computador. Vindo aqui para a tela do meu computador, para a gente dar aí seguimento nessa estratégia de conteúdo cascata, eu já coloquei aqui um prompt para a gente estar utilizando. E qual que é a ideia desse prompt? É fazer com que ele realmente me traga essas ideias de conteúdos baseado no meu segmento de mercado e no que eu estou vendendo, né? Ou qual é o objetivo de alcançar com essas publicações nos stories. Ele vai me trazer as ideias que eu solicitei para ele, que eu trouxe alguns exemplos para você. O prompt é o seguinte: atue como um especialista em social media focado em gerar conteúdos estratégicos de alto impacto nos stories. Eu vou deixar esse prompt na descrição do vídeo, beleza? Quero estabelecer um tema diário para meus stories. Meu segmento é... Aí você vai colocar, né, o teu segmento. Aqui eu estou usando a área de estética. Eu vendo serviços de design de sobrancelhas e unhas em gel. Aí você vai colocar o seu serviço. Se você não vende nada, você quer ser um influenciador, né, quer ter um posicionamento nas redes sociais, que não tenha um foco assim, em vender assim, a curto prazo, você altera ali o que você está vendendo. Tá? Você coloca o teu objetivo no caso. Quero temas que eu possa abordar na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E aí ele já me trouxe aqui as ideias para cada dia da semana, tá? Então na segunda-feira eu vou falar de transformação do dia, na terça dúvida resolvida, na quarta bastidores e processos, na quinta prova social, na sexta oferta especial, no sábado tendência da semana e no domingo interação e engajamento. E olha que legal que o ChatGPT ele sempre traz ali uma explicação de como você pode abordar esses temas diários que ele nos trouxe. Então na segunda-feira, transformação do dia, mostre antes e depois de clientes que fizeram design de sobrancelha ou unhas em gel. Explique a diferença que o procedimento faz na autoestima e aparência, né? Então ele já te traz ali uma sugestão de como você pode abordar, qual a linha que você pode seguir na hora de produzir esse conteúdo. E aí eu quero ir mais a fundo, tá? Porque eu não tô falando só de um story, né? Como a gente viu lá, a gente precisa publicar 5 stories nos horários principais que a gente conseguiu identificar. Então, eu joguei aqui e pedi pro ChatGPT para que ele crie uma lista com 10 ideias de story dentro de cada dica. Por que 10? Porque eu identifiquei que o meu horário era 2 horas da tarde e 8 horas da noite. Se eu tenho que publicar 5 conteúdos em cada horário, logo são 5 conteúdos às 2 horas da tarde e 5 conteúdos às 8 horas da noite. Se você identificar 3 horários, serão
15 ideias que você vai pedir pro ChatGPT. Se você identificar 4 horários, serão 20 ideias de story que você vai pedir pro ChatGPT fazer para você. E aí eu pedi para ele, quero que coloque em formato de lista 10 ideias de stories dentro de cada dia. Lembrando que essas 10 aqui tá relacionada aos meus horários primários, aos meus principais horários ali que eu tenho mais engajamento, tá? E ele já me trouxe aqui, ó, mastigadinho. Eu só preciso produzir esses stories, beleza? E agora a gente vai pro próximo passo. Calma que ainda não acabou, vamos pro passo 2. Crie um conector de conteúdo. Então no primeiro story do dia, faça uma referência direta a um dos seus posts recentes do feed. Pode ser algo simples, como aplicando na prática o que eu mostrei ontem. Aí você pode compartilhar em seus stories esse conteúdo, que talvez tenha sido publicado no feed ou no Reels. A ideia é conectar essas informações. Essa estratégia cria um loop de engajamento que o algoritmo valoriza bastante. E passo número 3, implemente o encantamento de story. Cada story deve conter um elemento que crie uma expectativa para o próximo, formando uma narrativa contínua. Isso mantém as pessoas assistindo até o final, reduzindo drasticamente a taxa de abandono, um dos principais indicadores que o Instagram usa para determinar a qualidade do seu conteúdo. Passo 4, utilize o gatilho de distribuição externa. Ao menos uma vez por dia, crie um story que incentive as pessoas a compartilhar o seu conteúdo. Basta apenas pedir compartilhe esse story. Em vez disso, use frases como marque nos comentários alguém que precisa saber disso. O poder dessa estratégia está na criação de um ecossistema de conteúdo onde tudo se conecta. O algoritmo do Instagram prioriza contas que mantêm os usuários dentro do aplicativo por mais tempo, e eu já falei muito disso em um vídeo aqui do canal. E agora vamos para o terceiro e último pilar, mas não menos importante, que você precisa aplicar. E esse pilar eu chamo de técnicas de impulso de visibilidade. Aqui vamos resolver o terceiro e mais devastador erro, os gatilhos de invisibilidade. Existem elementos específicos que você pode adicionar nos seus stories para sinalizar uma relevância para o algoritmo. Como tudo aqui é passo a passo, vamos para o primeiro passo, que é a implementação do padrão de engajamento triplo. Em cada sequência de story, inclua um story com uma enquete simples, apenas 2 opções, um story com um campo de perguntas e um story com um slide de reações. Essa combinação específica cria a trifaceta de engajamento, um dos sinais mais poderosos de relevância para o algoritmo do Instagram. A ideia é fazer seu público interagir com seus stories quando eles forem postados. Passo número 2. Utilize o método de texto estratégico. O Instagram possui uma tecnologia chamada OCR, que é o reconhecimento óptico de caracteres, que lê os textos nos seus stories. Ao incluir certas palavras-chave relacionadas ao seu nicho, você aumenta sua relevância temática. Prepare uma lista de 15 a 20 palavras-chave do seu setor e inclua ao menos 3 delas nos seus textos dos stories diariamente. Passo 3. Aplique a técnica de localização expandida. Em vez de marcar apenas sua cidade, utilize a função de localização para marcar locais específicos dentro da sua região uma vez por dia. Isso ativa o algoritmo de distribuição geográfica, expandindo o seu alcance para as pessoas próximas a essa localização. E por essa você não esperava. Só essa dica já vale a sua curtida. E agora vamos para o passo 4. Implemente o ciclo de resposta rápida. Nos primeiros 15 minutos após postar os seus stories, responda ativamente qualquer interação que receber. Isso cria um loop de atividade que o algoritmo interpreta como um conteúdo relevante e digno de maior distribuição. O quinto e último passo é utilize o recurso oculto de distribuição cruzada por afinidade, que eu mencionei anteriormente. Para ativar essa opção, você precisa adicionar entre 2 a 5 hashtags em textos pequenos e discretos. Você pode até diminuir o tamanho e usar uma cor que camufle parcialmente como fundo. O truque é que essas hashtags não devem ser as mais populares do seu nicho, mas sim as hashtags de médio porte, entre 10 mil a 100 mil posts. A magia acontece porque o Instagram vai mostrar seu conteúdo para as pessoas que seguem ou interagem frequentemente com essas hashtags específicas, mesmo que nunca tenham interagido com o seu perfil antes. É como abrir uma porta para um público totalmente novo, mas altamente direcionado. Agora vamos juntar
tudo em um plano de ação consistente que você pode começar a implementar hoje mesmo. Realize o teste de saturação para descobrir os horários primários, estabeleça seu calendário de temas diários para essa semana e para as futuras, prepare suas palavras-chave e hashtags de médio porte. Em cada horário primário, poste 5 stories consecutivos seguindo a estrutura do padrão de engajamento triplo. Assegure-se de que o primeiro story tenha um conector de conteúdo, inclua suas palavras-chave distribuídas naturalmente no texto, adicione suas hashtags de médio porte discretamente e use a técnica de localização expandida em pelo menos um story por dia. Fique disponível nos primeiros 15 minutos para implementar o ciclo de respostas rápidas. Isso vai ajudar o algoritmo a entender que você é um perfil ativo na plataforma. Então você precisa interagir. Afinal, mesmo a plataforma estando mudando, ele ainda assim é uma rede social. Fazendo isso, os resultados começarão a aparecer nas primeiras 72 horas. Mas o verdadeiro poder dessa estratégia é possível ver após 14 dias de implementação consistente. É quando o algoritmo do Instagram começa a confiar no seu perfil como fonte regular de conteúdo relevante. A verdade é que o Instagram quer que tudo que você publique alcance mais pessoas. O algoritmo não está trabalhando contra você. Ele apenas precisa de sinais claros e consistentes de que seu conteúdo merece ser amplamente distribuído. E é exatamente isso que essa estratégia proporciona. O mais impressionante é que, uma vez estabelecido esse padrão, o efeito se torna acumulativo. Cada onda de novas visualizações traz pessoas que potencialmente irão interagir com o seu conteúdo, sinalizando ainda mais relevância para o algoritmo, que, por sua vez, aumenta ainda mais a distribuição. É um ciclo virtuoso que pode transformar completamente a sua presença no Instagram. Se você tem interesse em se aprofundar cada vez mais em como viralizar o seu Instagram, eu vou deixar um vídeo que se complementa com esse aqui. E eu sugiro que você assista justamente se você quiser alcançar, assim, resultados estratosféricos no seu perfil. Eu vou ficando por aqui e te vejo numa próxima. Valeu!